Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isto que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a Igreja tem a alegria de, no quarto domingo da Páscoa, sempre meditar nesta belíssima passagem do Evangelho de João, no capítulo 10, versículos de 11 a 18, que fala, quando Jesus falando de si, fala sobre esta imagem tão bonita, a imagem de Cristo, bom pastor. Este é um título de Cristo que nos é muito familiar e já o era também aos primeiros cristãos. Que bonita catequese para considerarmos neste momento de oração a imagem de Cristo, o bom pastor. Ele nos conduz às pastagens verdejantes, às fontes cristalinas, donde brota a vida e a vida em plenitude. O bom pastor aparece numa atitude de ternura com as suas ovelhas. Ele as conhece, as chama pelo nome, caminha com elas e estas o seguem. Elas escutam a sua voz porque sabem que o bom pastor as conduz com segurança. Do contrário, há um contraste do pastor com a figura dos mercenários, dos ladrões, dos bandidos. São todos aqueles que muitas vezes se apresentam como pastor ou até falam em nome de Cristo, mas procuram, por meio da pregação, da doutrina, enfim, da igreja às vezes, tomar vantagens pessoais. Para nós, católicos, Cristo é por excelência o pastor. Ele recebeu do Pai esta missão de conduzir o rebanho e, portanto, também deve conduzir as nossas escolhas. E a pergunta que podemos, quem sabe, nesta hora fazer é: quem nos conduz? Qual é a voz que temos escutado? A política, da opinião pública, a voz do comodismo, a voz da novela? As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz, diz o Evangelho. Ora, a voz de Cristo hoje é a Igreja. Cristo deu à sua Igreja a segurança da doutrina. Cristo deu à sua Igreja a graça dos sacramentos. Cristo providenciou para que haja no mundo quem nos oriente, quem nos conduza, a pessoa do Santo Padre, o Papa, os bispos e todo o clero. E assim, o Cristo pastor continua, pois, a sua missão de conhecer, chamar as suas ovelhas pelo nome, mantendo com cada uma delas uma relação muito pessoal. Verdadeiramente Jesus nos conhece, e de uma maneira muito profunda, muito mais do que nós mesmos conhecemos a nós. Ele tem um plano de amor para cada um de nós. O Divino Pastor é quem pode, pois, realmente ajudar, salvar e conservar a vida. E ele afirmou: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E para distinguir a voz do pastor, precisamos de pelo menos 3 coisas. Primeiro, uma vida de oração intensa. Segundo, um confronto permanente com a palavra de Deus. E, terceiro, uma participação ativa nos sacramentos. Vida de oração.
Rezar é falar com Deus, é ouvir a sua voz, portanto, ali escutamos a voz do bom pastor. Confrontar a verdade do Evangelho com a nossa verdade, aquilo que vivemos, a nossa vida, e assim então ouvir o que o Senhor nos fala pela sua palavra, e também ouvir a força do Senhor que passa pela celebração piedosa e frequente dos santos sacramentos, especialmente a confissão e a comunhão. Hoje também, a Igreja, ao celebrar o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, rezemos por cada jovem, por cada família, por cada pessoa cristã fiel batizado que continua a buscar responder ao chamado de Deus por meio de uma vocação santa. E, escutando a voz do Senhor, peçamos sempre mais que prestemos atenção aos acontecimentos da fé, da verdade, daquilo que o Senhor se manifesta. Venhamos a discernir sempre mais a nossa vocação e assim então servir ao Senhor generosamente respondendo ao seu chamado. Vivamos a nossa vocação em cada dia. A nossa missão cristã passa em viver bem o tempo presente. E cada um de nós somos chamados para nos tornarmos em Cristo testemunhas vivas. Lembra-te disso. Conheça a voz do pastor, siga os seus passos, viva profundamente a tua vocação. Ele te ama, Ele te chama, Ele te quer. Deus te abençoe com um excelente dia na presença de Deus.